Boa noite! Sejam bem-vindos ao Kalinka Organiza a Sua Vida. Hoje vamos falar sobre um tema muito legal que é a organização financeira. Eu chamei uma super convidada, então quem tá entrando aí na sala já vai chamando o pessoal que vai ser super boa essa live com várias dicas. São dicas de organização financeira. Olá, olá, sejam bem-vindos. Vamos ver se a internet aqui ajuda. Olá, olá, sejam bem-vindos. Esse é o Kalinka Organiza a Sua Vida. Tô dando aqui uma melhorada, vamos ver. É a internet. Seja muito bem-vinda, Vini. Seja bem-vinda, Ama. Seja bem-vinda, Tati. Aê. É a internet, né? O pessoal fazendo muita live esse horário. Deixa eu só fixar aqui qual é o tema da nossa live. Para o pessoal que chegar a saber. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Nossa convidada já chegou, vou fixar aqui o comentário. Antes dela entrar, como eu aprendi aqui uma técnica pra gente ver algumas coisas, eu vou mostrar pra vocês quando eu conheci ela. Rapidinho aqui pra vocês. Uma fotinho de quando a gente se conheceu. Olha isso, gente. Foi em 2015 que eu conheci a Má. E desde então, a gente começou a se conhecer pela internet, a gente se falava pela internet. E eu só fui conhecer ela pessoalmente esse ano. E aí eu trouxe essa foto aqui de 2020. Num evento em que ela foi indicada, né, no Influence Minds. E agora eu vou chamar ela pra gente conversar, falar sobre finanças. Que ela entende tudo de dinheiro, né, gente? Então vamos chamar ela aí. Deixa eu ver se ela aparece aqui pra mim. Deixa eu sair daqui. Aê, tirar aqui, né? Oiê! Tudo bem? Ó, ó, Gente, fiquei emocionada com isso. Achei a coisa mais eu, linda. eu fui resgatar nossas fotos juntas. Que legal. Gente, 2015. Eita, pega que a gente 2015. tá ficando velho nessa internet, hein? Vou te dizer. Ó, primeiro, eu queria te pedir desculpa pelo horário, mas até vou explicar o porquê, né, gente? Pessoal, faz live 22 horas da noite, por quê? Eu sou mamãe agora e de dia eu tenho que ficar Imagina. com a pequenininha. Então eu tenho Ah, trabalhado só no período da noite. E às 8 horas, que era o horário que eu fazia normalmente, tá muito concorrido. é E fica verdade. caindo. Então eu coloquei um pouquinho mais Ah, tarde. Então eu peço desculpas pelo horário. Mas quem não puder estar aqui ao vivo com a gente interagindo, que eu duvido, porque finanças todo mundo quer saber, vai estar podendo assistir o espero. replay, tanto no IGTV como depois lá no meu canal do YouTube, gente. Ai, que bom. É uma honra pra mim ter você aqui. Você sabe Ah, disso, como eu admiro o seu trabalho. E foi em 2015 que a gente se conheceu. Essa foto que a gente tirou aqui foi agora em 2020, né? Que você foi no indicada. comecinho do Foi ano, quando eu é. pude te dar um abraço, depois de tanto tempo. Finalmente! 5 anos depois, que horror, gente. Não é tão ruim assim. Pelo menos a gente parecia tão íntima que nem sabia que era. É. Já eram Não, 5 hoje em anos que a gente se dia se conhecia pela conhece pela internet. internet e já é amiga faz tempo, né? É, a gente palestrou num evento juntas, né? Sobre Sim. finanças na época. Olha quanto tempo, gente, Ai, tá meu vendo? Deus. E aí Faz agora muito a gente tá tempo. fazendo uma live juntas. Então, obrigada por ter vindo. Eu queria primeiro, Má, que você se apresentasse para minha audiência, né? O pessoal aí não, quem não, duvido que alguém não conheça você, mas tudo bem, né? Vamos apresentar. Imagina. E aqui o pessoal fala de organização normal. E a Má, ela fala muito, dá muitas dicas. Eu vivo compartilhando algumas dicas de hábitos, de coisas para se organizar na época de finanças. Então, se apresenta aí para minha audiência, por favor. Ô, coisa linda. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite, Cá. E nem te preocupa sobre o horário, não. Eu durmo bem cedinho, mas a gente sempre dá um ajustezinho, entendeu? Eu já tava estudando antes de entrar aqui, então não tem problema, não. E a gente vai fazer desse momento aqui o melhor possível, o mais rico possível. Bate-papo, né? Bem gostoso. Adoro, a gente nem vê o tempo passar. Bom, gente, quem não me conhece, eu falo de finanças, estudo finanças e ensino finanças já faz muitos anos. E eu digo assim, ó, que pelo menos 10 anos aí eu já tô na estrada. E eu comecei por causa de uma experiência pessoal em que eu descobri que se eu conseguisse organizar as minhas finanças, colocando algumas técnicas em prática, eu podia alcançar minha liberdade financeira, minha autonomia financeira. E eu fui colocando várias dessas dicas em prática e realmente eu fui vendo essas mudanças na minha vida. E foi onde eu me apaixonei. Eu disse, gente, então é só isso. Na época, assim, era coisa simples. E é o que a gente ainda fala hoje. A questão é, eu acho que a maior dificuldade que a gente tem com o dinheiro é o nosso comportamento, né? Então, assim, eu tive a informação e com a informação eu consegui colocar em prática e vi muitos resultados. Eu disse, gente, preciso passar isso adiante, eu preciso fazer disso uma missão de vida, assim. Porque dinheiro tá ligado na nossa vida
todo tempo. A gente está lidando com dinheiro em tudo. Tipo, hoje a gente está conseguindo fazer essa live aqui porque tem dinheiro envolvido, porque tem um celular que eu paguei, tem uma internet, do outro lado a mesma coisa. Então, assim, eu percebo que imagina, eu comecei há muito tempo, né? Mas a gente ainda vive situações no sentido, de tipo, meu, como assim tem vergonha de ganhar dinheiro? Como assim é feio ganhar dinheiro? Como assim falar de dinheiro é ruim? Ah, não, eu quero só um pouquinho necessário para pagar as contas, que não sei o que, não sei o que. Então, é uma coisa que a gente tem um trabalho gigantesco pela frente ainda, tanto de organização, quanto também o fato de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro, sabe? Então, ao longo dessa jornada, eu venho mudando um pouco do meu posicionamento, até porque quando eu comecei, eu era consumista, eu fui endividada, então eu falava muito disso, né? De ajudar as pessoas nesse momento. Então, depois comecei meus investimentos, e aí comecei a falar de investimentos, eu sou empreendedora, e hoje eu estou muito voltada para a parte de ajudar as pessoas a terem uma relação mais gostosa, a ponto de, meu, eu quero dinheiro, como é que eu faço para fazer? Tabu, né? Medo de ganhar dinheiro? Exato. Então tem várias coisinhas aí nesse processo de fazer dinheiro, que é a minha missão nesse momento é exatamente isso. É dizer, gente, vamos ganhar dinheiro, vamos tirar todas essas crenças, coisas e vamos trabalhar para fazer dinheiro honestamente, sem vergonha nenhuma disso. Então, e é bom, dinheiro é bom, né? Dinheiro não é ruim, é bom. Eu gosto, ó, se você não gosta, pode passar o seu para mim, não tem problema. Já passa o número da conta, todo mundo depositando. Eu não fico chateada, não. Se quiserem me passar dinheiro, não dá nada, não, viu? Eu gosto e quero que as pessoas comecem a gostar também, porque não é tudo isso, na verdade, assim, que se criou, que pintou. Na verdade, assim, tem muita coisa cultural, tem muita coisa histórica. Então, quando a gente para analisar, diz assim, na verdade, por que esse medo todo de dinheiro? Por que esse receio de fazer dinheiro? Aí tu percebe que não, são irreais, né? São sonhos que não faz sentido. Então, nesse momento, estou aí ajudando as pessoas a fazerem dinheiro. Pintora, né? Ajudando o pessoal a... E é muito legal, né? A única simplicidade é mexer com dinheiro com simplicidade, gente. Dinheiro Sim. Não é tabu, né? Exatamente. Então eu vou me apresentar para sua audiência agora. Isso, maravilhosa. Para que quem não me conhece, né, que está vindo aqui pelo canal da Má, eu sou consultora em organização. Esse ano eu completo 10 anos de mercado, então já como personal organizer 10 anos, conheço a Má há 5 na internet, nos conhecemos virtualmente, começamos essa relação de amizade, de troca, já lá 5 anos atrás. Conhecemos pessoalmente esse ano, ainda bem que a gente conseguiu dar um abraço, um beijo, ter essa foto linda, maravilhosa. Mas tem tudo isso, né, que agora a gente está aí. E eu convidei ela porque ela sabe tudo, ela entende tudo. E a gente está numa época de pandemia, em que as pessoas estão com problemas financeiros, não sabem onde ir atrás de dinheiro, como fazer com dinheiro. A primeira coisa que as pessoas fizeram quando começou a pandemia é saber onde eu tenho que cortar, onde eu tenho que fazer. Então, ela veio dar algumas dicas aqui pra gente em relação a isso. Se vocês tiverem perguntas, tá? Vocês podem fazer no boxzinho de perguntas que tem aqui. Já recebi algumas que eu deixei o boxzinho aberto. Depois, no finalzinho, a gente pergunta. Ela vai trazer um conteúdo bem legal para vocês. Depois, no final, a gente faz as perguntas. Tem um aviãozinho. Quem você sabe que tá com problemas de finança, que tem dúvidas, pode mandar essa live para o pessoal assistir, para não perder, tá? Pode mandar. E aí a gente vai adorar. Então, ó, tá com papel e caneta aqui para anotar tudo, tá? Que amor. Você já vai dando as dicas que eu vou anotar aqui pra gente poder pôr tudo em prática. Então, o palco é seu. Muito obrigada. Que bom. Então, olha só. Gente, uma das coisas que eu começo a falar é o sentido de, assim, a gente está vivendo exatamente esse momento que a Kalinka falou, em que as pessoas se viram tendo que cortar gastos ou rever seus gastos e passando um perrengue financeiro. Toda a construção de organização financeira que eu compartilho vem muito de falar também disso, assim, gente, vão acontecer os imprevistos. A gente não sabe como, a gente não sabe quando, de que forma vai chegar, mas vai chegar. E aí, a gente vinha, por exemplo, eu falei muito disso na crise de 2015, 2016. A gente vinha de uma crise onde eu estava morando fora um período, mas eu vim no meio do furacão, no olho do furacão, cheguei no Brasil de volta e disse, vamos fazer esse negócio acontecer. Eu vi as pessoas falando assim, eu tô desempregada há meses, eu tô desempregada não sei quanto tempo, não sei o que, não sei o que. Aí a visão do brasileiro tá muito ligada com o fato assim, eu só vou ganhar dinheiro se eu tiver um emprego. Não tem problema nenhum até ter um emprego. O problema é pensar que eu só dependo desse emprego para minha vida financeira fluir. Então, um ponto aí, vamos guardar esse daí. Aí outra coisa, não tenho reserva. Não tenho reserva financeira. Então,
vem um imprevisto, qualquer soprinho, qualquer ventinho que saia da curva vai impactar diretamente o teu orçamento, porque você vive mês após mês só com aquilo, para pagar as contas, fechando ali exatinho. Como é que a gente tem tranquilidade financeira? Como é que a gente como é que a gente consegue fluir na vida se a gente está sempre fechando o mês exatinho? Ali, olha, eu só tenho para esse mês. Então, a gente já tá pegando coisas aí que a gente está se limitando. Eu dependo do emprego, eu não tenho reserva, eu estou vivendo mês após mês. Então, a gente começa a ver que a nossa visão financeira está extremamente limitada. Então, a gente começa a ver assim, peraí, eu tenho que ter uma reserva. Tá, mas eu entrei na crise, tem a pandemia e eu não tenho reserva. O que eu faço? Você tem que fazer a única coisa que sobrou para você fazer, que é exatamente cortar gastos. Então você não tem muito o que fazer quando você já cortou todas as suas possibilidades. Ah, eu perdi emprego, eu só dependia de um emprego, eu não tinha reserva. Bom, agora você tem que realmente fazer a coisa que é chata, é cortar os gastos, escolher qual conta que você vai pagar, qual dívida que você vai decidir pagar. Ah, eu vou pagar qual conta esse mês. Então, essa é a parte em que eu não quero que vocês vivam mais. Não quero mais que isso seja uma realidade para vocês de ter que passar um perrengue nesse nível, sabe? Então, quando você começa a criar essa estrutura de organização financeira, que é essas coisinhas básicas, olha, eu vou ter minha reserva. Eu vou fechar um mês. Né? Gente, assim, é a coisa que a gente mais repete, e eu tenho certeza que muita gente, por mais que soubesse, nunca aplicou. Também porque. Falta agora, né? Na época que não tinha. Demais, demais. E é muito comprometedor, porque daí, assim, quando você tá com falta de dinheiro, impacta todas as áreas da tua vida. Sim. Tu não vai, assim, pode impactar a tua saúde, pode ser que tu não pegue, tomara que não, o coronavírus, mas você vai ter alguma outra doença derivada da preocupação de dinheiro. Então, é uma questão nervoso, de saúde. Né? Ansiedade, depressão, qualquer coisa que depois, assim, essas doenças emocionais vão causar alguma coisa física. Eu não sou médica, mas a gente pode dar uma olhada em históricos aí, que as pessoas vão acumulando tanta tristeza, tanta ansiedade, tanto estresse, que essas coisas vão se complicando. Então, gente, dinheiro é sério. Pra você não brincar de assim, não, deixa, eu quero viver a vida agora, eu não quero me preocupar com isso. Não. Como assim? Você fica também, por exemplo, se você parar de ir no dentista, você vai perder dente, você vai ter que pensar assim, bom, eu decido não ir no dentista, não fazer a prevenção, não cuidar dos meus dentes, e depois eu sei que eu vou perder meus dentes, eu vou ter que pagar o preço para pôr dente depois. Mesma coisa com dinheiro. Se você não olha isso com responsabilidade, você vai pagar o preço em algum momento. De diversas formas. Quer colocar alguma coisa aqui, Kalinka? Porque eu me empolgo falando. Não, se eu tiver, eu vou colocando aí. Eu tô anotando aqui tudo que a gente precisa fazer. Só um passe aí, né? Eu, por exemplo, também, eu tinha uma reserva e isso me ajudou. Porém, como eu já trabalho online há algum tempo, não caiu a queda no meu trabalho. Então, só duplicou. Coisa boa! A procura aumentou. Então eu achei que eu ia ficar paradinha, nada. Eu comecei a trabalhar mais. Então, às vezes, a gente vem com uma expectativa ruim. Isso também faz. Então, eu já tinha reserva, já fiquei mais tranquila, aliviada. Isso me fez ir atrás de mais trabalho e o trabalho duplicou. Então, é bem legal por causa disso. Achei interessante. Exatamente, olha só. E também, por exemplo, a gente não pensa na aposentadoria, a gente não. Era outra coisa. Não pensa na reserva e não pensa na aposentadoria, que é outra coisa. Então você pega o exemplo da reserva financeira e coloca você que em algum momento passou por isso. Não tinha reserva financeira e veio um imprevisto e você se viu desesperadamente tendo que correr atrás e fazendo aquilo que a gente falou, passando um perrengue. Agora se coloca numa situação, você 60, 65 anos, chegando perto da sua aposentadoria e não tendo se preparado para isso. Ixi. Só que aí é diferente, você já não tem mais a mesma energia para trabalhar. Você já não tem mais as mesmas oportunidades de quando você tinha 30, 40, ou qualquer idade menos do que quando você decide se aposentar. Então, pensa só o quanta irresponsabilidade a gente tem com as nossas finanças quando a gente simplesmente olha agora. É só agora, não existe só agora, gente. A gente tem um futuro, a gente tem meses à frente, a gente vive num país instável, onde agora foi uma crise mundial, mas a de 2015, 2016 era aqui no país mesmo, política, econômica. Então a gente não sabe de onde vai vir, não sabe como pode nos impactar. A única coisa que a gente tem controle nessa história toda é a decisão que eu faço com o meu dinheiro e como eu faço para ter mais dinheiro. Isso eu consigo controlar. Então assim, tá. Bom, se eu vou analisar minhas finanças agora, eu vou ver assim, puxa, tô fechando ali, ó, empatadinho, não tá sobrando nada.
qual é a decisão que você tem que tomar nesse momento? Como que eu faço esse dinheiro sobrar? Porque eu tenho que viver sempre abaixo do que eu tô ganhando. Eu não posso nunca empatar e muito menos ultrapassar, porque daí a conta não vai fechar mesmo. Então eu vou escolher, tá, eu tenho passado muito para a parte do vamos tentar fazer dinheiro ao invés de tentar cortar dinheiro quando não existe essa necessidade de que nem uma crise que acontece. Então, assim, por quê? A gente quer viver as coisas gostosas da vida, né? Então, quando você se vê numa situação de empate no final do mês, a sua pergunta tem que ser assim: o que eu posso fazer para fazer mais dinheiro? Como é que eu aumento a minha receita? Afinal, a gente está aqui a gente está em vida ativa. A maioria das pessoas estão aqui profissionalmente no ápice, 30, 40 anos, assim, no ápice da vida profissional. Então, assim, tem energia. Às vezes a mamãe, né, tem que diminuir um pouco o ritmo, porque a maternidade faz um pouquinho isso. Mas cada um tem seu momento. Inclusive, acho que é legal falar da maternidade. As prioridades também mudam, as prioridades. Né? Depois de virar mãe, uma que era importante passou a não ser mais importante. Imagina. Tem que ter um dinheirinho para ela, já pensando no futuro dela, né? Primeiro muita coisa. Para pesquisar qual é o futuro da minha filha, o que eu posso fazer para... Tem que pensar nisso, né? Que bonitinha. É legal falar, sabe por quê? Eu recebo muitas vezes assim, como eu tô sempre estimulando que as pessoas entrem em ação, que as pessoas estudem, que as pessoas coloquem várias coisas em prática, claro que eu tô fazendo assim para incentivar ao máximo. Imagina, eu coloco isso num funil, né? Então eu coloco um monte de conteúdo, um monte de ideias e tal. E aí eu sei que tudo isso que vai chegar nas pessoas vai chegar filtrado já. Então, alguns não vão ver algum conteúdo, outros vão ver e não vão aplicar, algumas vão aplicar. Então, é óbvio que meu volume de conteúdo vai ser muito grande. Então, as pessoas às vezes ficam assim, mas Mai, eu tenho filha de 3 meses, eu não tô conseguindo ganhar tudo que eu queria, assim, né? Meu bem, vamos entender onde fica cada coisa. Prioridade, né? Tipo, eu parei 6 meses, fiquei 6 meses sem trabalhar, mas eu tinha uma reserva. Sim. Tinha, né, a licença maternidade, tudo isso, então isso me ajudou a estar tranquila em relação à minha empresa. Mas mesmo assim, Cá, por exemplo, se tu não tivesse reserva, tu não ia conseguir trabalhar na mesma intensidade que outra pessoa que não tem um filho de 3 meses. E com 3 meses, eu imagino, não tenho filhos, mas assim, que deve ser aquela descoberta ainda, né? Quem sou eu, pra onde vou, que ser é esse, o que faz? O e aí que tu ainda que cabeça tu tem pra, tipo, se dedicar a trabalhar alucinadamente? Claro que vai ter pessoas que vão dizer assim, poxa, mas se eu não trabalhar, eu não sobrevivo. E aí você vai se esforçar, mas ter um limite. A produtividade cai mesmo. A produtividade cai muito. Cai bastante. Eu caí muito a produtividade e aos poucos que você vai retomando isso. Então é legal. Sim. Então cada um tem seu momento, sabe? Mas é isso, é entender assim, tá, eu não estou com filhos novinhos, eu estou em plena atividade profissional e tal, então eu preciso fazer dinheiro agora. Honestamente, qual é o problema? Então, vou aumentar as minhas receitas. E aí, eu vou pensar na minha reserva, eu vou pensar na minha aposentadoria, eu vou fazer planejamento para realizar os meus sonhos. Legal. Então, são 3 vertentes que a gente começa a investir dinheiro. E aí, muita gente fala assim, ai, Mai, então, eu comprei um carro, aí tá parcelado. Mas como é que eu faço para viajar? Eu tenho minhas parcelas, eu tenho meus empréstimos. Pois é, outra coisa que a gente vai desmistificar aqui é esse fato de eu compro, depois eu pago. Então, é uma coisa do brasileiro. Adora. Pra quem morou fora, não existe parcelamento, né? Eu morei fora e eu achava, nossa, como lá no Brasil a gente parcela tudo. Lá é tudo à vista, você não tem tudo parcelamento. À vista. É incrível. Tudo à vista. Então, assim, quanto tempo tu morou fora? Eu morei 1 ano e meio. 1 ano e meio, sem dívidas. Morei na Califórnia. Foi lá, comprou tudo, voltou, tudo pago, feliz da vida, sim, certo? Sim. E isso ajuda. Talvez, mas as pessoas não precisam morar fora para começar a internalizar esse aprendizado. Eu morei 2 anos na Austrália, 2 anos pagando tudo à vista, sem dívida e dando um jeito de viver lá. Claro que tem diferenças que, tipo, lá o dinheiro vale muito mais do que aqui. Sim. Então, assim, se eu fosse comprar um sofá lá, gente, eu comprava muito. Eu disse, nossa, custa só isso. E aí, aqui no Brasil, é aquela. Meu Deus do céu, custa tudo isso. Sim. A gente alugou um apartamento lá, mobiliou ele todinho e não saiu o preço que eu pagava aqui numa kitnet. Exatamente. É um absurdo. Exatamente. Gente, eu sou a louca da mudança, né? Eu já montei, eu tava fazendo as contas esses dias aqui em casa, eu já montei 4 casas, desde que eu comecei a viver por minha conta, desde os meus 20 anos.
Eu já montei 4 casas. Em 13 anos, eu já desfiz e montei 4 casas por diversas situações. Então, tipo, eu não aguento mais comprar vassoura. Sempre tem. Lá vou eu comprar vassoura de novo, lá vou eu comprar lixeira e tal. Então, eu montei casa fora, montei casa aqui e é muito caro. Só que é uma estratégia financeira que se a gente internaliza e diz, não, é assim que funciona, assim como eu tenho que separar dinheiro para aposentadoria, eu tenho que ter minha reserva, eu só vou tenho gastar que quando eu tiver, né? Porque eu planejar. que não tem. E eu dou muito exemplo, tá, de tudo, mas eu vou pegar o da viagem que para mim fica muito palpável, assim. Inclusive, casamento. Vou falar esse exemplo que eu acho que é melhor ainda. Casamento. As pessoas vão casar, elas começam a planejar a festa e tudo mais. Algumas coisas do casamento você é obrigado a pagar até a festa, não tem muito bem o que fazer. Outras coisas as pessoas parcelam, né? Então, depois do casamento tem que pagar, sei lá, eu nem sei o que se paga depois, porque o meu foi tudo pago à vista. Mas assim, sei lá, o que der para parcelar depois, o povo vai parcelando. Ainda tem a lua de mel. Milianos, né? Muitos milianos, porque as festas também, para começar, são desse tamanho, né? Tipo, convida, tipo, meu Deus, eu vou casar só uma vez na vida, vai ser só um dia, e aí é uma festa surreal. Aí, Já tem gente planejando casamento aqui, ó. Ó, agarra as dicas, agarra as dicas. Anota aí. Pega o canetinha, caneta e anota aí. Tá planejando casamento, a dica é agora. Maravilhoso. Aí tem a lua de mel. Então, assim, o que acontece com o casamento? As pessoas, elas vão casar e eu não sei você quando casou, Cá, mas vocês moraram juntos? Tu é casada oficialmente? Sou casada. Ele me enrolou 8 anos de namoro, depois a gente morou junto mais um pouquinho, pra depois casar. Fez estágio. Eu também fiz estágio. Porque assim. Fiquei morando junto pra ver se dava certo. Exato! Mas olha o que acontece: tem um povo que faz um combo assim, ó. Não sabe como é que vai morar junto, sai da casa dos pais com dívidas e vão para casar. Então, assim, saem do casamento e o primeiro dia juntos é depois do casamento. Então, assim, já começa uma vida juntos que é um caos. Os primeiros anos é assim, meu Deus do céu, quem é esse ser aqui? O que ele tá fazendo no meu banheiro? O que é isso? Não sei o que, não sei o que. É louco a convivência. E mais, ainda tem que lidar com uma questão que ainda não é muito. Bom, olha, Seibin, ela tá falando, estou também no estágio, então já tem um passo aí bem legal. Aí depois tem as test dívidas. Drive, né? Um test drive. Test drive. Às vezes a gente tem que testar algumas coisas antes de assumir os compromissos. Isso que você tá falando é interessante também. No casamento isso acontece também. Eu gostei de ter feito, viu? Pra mim funcionou bem. Pra mim também funcionou bem. Tô casada ainda. Né? Aquelas coisas assim, bom, funcionar, não sei, mas tamo aí. Casamento é uma luta diária, né, meu bem? É aquela coisa. É que nem finanças, gente. Tudo que você quer na vida, na verdade. Então pensa assim, bom, deixa eu finalizar do casamento, depois a gente vem pra essa. Aí você entra num relacionamento onde você tá descobrindo várias coisas, a convivência, a dividir as coisas e tudo mais. Muitos casais nem falam de finanças, o que é um problema, mas entram com dívidas. Entram com dívidas que vão se estender por vários meses, sendo que começam planos ali. Vocês começam com uma vida cheia de energia, querem planejar, querem fazer um monte de coisa, mas estão carregando um monte de dívida. Por quê? Porque vocês não fizeram um que é o planejamento antes de fazer as coisas. A partir do momento em que você vive aquilo e pagou aquilo, o capítulo seguinte é novinho. E aí você está preparada para escrever ele todinho do jeito que você quer. Que nem voltar da lua de mel ou de qualquer viagem que você for fazer. Quando a gente volta de viagem, para quem gosta de viajar, volta com a mala cheia de vontade de fazer viagem de novo, entendeu? Tu volta assim, tá, qual é a próxima viagem? Porque eu adorei esse negócio e tal. Só que daí tu te depara com o seguinte, eu ainda tenho que pagar essa viagem para depois eu pensar o que eu vou fazer. Também quando você começa a criar esse hábito de planejar antes de comprar, você vai conseguindo promoções, você pega descontos, você pode negociar as coisas. Então, não fica muito mais fácil. Hora, né? Isso é uma coisa de jeito nenhum. Na organização eu sempre falo isso. Se você não se planejar, você não vai conseguir fazer tudo de uma vez. Vai se planejando que você consegue realmente todas as vantagens possíveis e imaginárias. E vai, assim, o comecinho é a parte mais difícil. Se você está começando agora, a organização financeira é a parte, imagino também a organização em qualquer área deve ser desse nível, porque é quando você vai pegar a bagunça inteira e vai começar a colocar no lugar, não é verdade? Essa parte é horrível, é a mais chata, é mais demorada, é a que vai dar mais trabalho, é a hora que você vai ter que olhar o tintim por tintim, onde você vai ter que tomar decisões pequenas, e tipo, meu Deus, onde é que eu boto isso? Para que serve isso?
Mas depois a coisa começa a engrenar de um jeito que fica um ciclo e você vai dizer, nossa, o negócio está funcionando de um jeito que eu nunca imaginei que ia ser. Que nem com finanças, por exemplo. Agora que você vai colocar ordem, você vai dizer, putz, grila, agora eu tenho que dar uma freada nos gastos, eu tenho que focar em fazer dinheiro, aumentar as minhas receitas financeiras e eu preciso começar a guardar para minha reserva, guardar para minha aposentadoria e guardar para a viagem que eu quero fazer, guardar para o carro que eu quero comprar. E aí vai ser chato. É um incentivo, né? A viagem vai ser um incentivo para você realmente deixar... Exato. É um incentivo. Eu acho muito legal essa coisa do incentivo também, do fato de, tipo assim, olha, eu vou fazer caso eu tenha feito todo o planejamento certinho. Se eu der conta de todo o planejamento, eu vou ter minha viagem no final. Só que o começo vai exigir muito mais do que depois vai engrenar. Porque assim, você vai começar tudo agora. Então a reserva vai começar aos pouquinhos, vai ter o dinheiro para o objetivo. Então você vai olhar e vai dizer assim, nossa, vai demorar tanto e tal. Mas você está criando a base, a estrutura para tudo que está por vir. E o que está por vir vai começar depois a girar de uma forma que, tipo juros compostos, gente. Quem investe sabe que é o seguinte, juros compostos, você vai fazer um puta do esforço no começo. Então, assim, é muito mais esforço, é muito mais você colocando dinheiro, mas de repente, com disciplina, com persistência, consistência, ele vai fazer assim, ó, ele dá um salto gigante. A partir do momento em que você começa a fazer com disciplina esses teus investimentos, a lição de casa, financeiramente falando, vai ser assim. Então, no começo vai ser assim, tem só um pouquinho na reserva, tem só um pouquinho na minha caixinha dos sonhos. Mas você continua. Daqui a pouco você está realizando vários sonhos, porque assim que tu já terminou um sonho, você já quitou aquilo, você já consegue começar outros planos e aí você começa a se empolgar e se motivar e isso vai te ajudar diretamente no ponto em que você vai olhar assim, tá, agora eu quero fazer mais dinheiro para eu acelerar esse processo. Deu pra... Eu vou falando muita coisa assim, ó. Sim, é muito legal. Não, tô anotando. Eu tô aqui já anotando vários insights em relação a isso. Mas eu acho que tudo que você tá falando aí de finanças tem muito a ver com a analogia também da organização que eu faço. Hoje eu faço organização digital também, eu pego aquela bagunça toda, coloco as coisas no lugarzinho, a gente vê que a gente vai tirando. Tirar as despesas que você vai ter que cortar os gastos, é tirar as coisas que não estão funcionando na sua casa. E aí, tem uma analogia muito legal em relação a isso. Então, a organização, no geral, ela é isso, né? É tirar aquilo que não funciona. Mas primeiro, muitas pessoas, elas não sabem quanto ganham, não sabem quanto gastam. Meu Deus, é uma coisa assim, é básica, né? Mas o pessoal às vezes fica nessa confusão, não tem anotadinho, não sabe muito bem. Então, agora com a pandemia, não sabia nem. Eu faço muito rotina de casa, orçamento doméstico. As pessoas saberem quais são os gastos da casa. Porque as pessoas falam assim, quando você paga de luz? Deve ser tal coisa. Como assim deve ser? Você tem que saber quanto você paga por mês. Se tá aumentando o gasto de luz, se tá diminuindo, para saber onde cortar, né? Sim. Ó, só pegando, a gente não tá falando muito desse ponto aqui, mas deixa eu ver se a Lavínia falou, é um momento legal para fazer investimento? Todo momento é ideal para fazer investimento. Investimento tu não faz de acordo com o que está acontecendo no mundo. Vou investir hoje? Bom, deixa eu olhar o tempo, deixa eu olhar a notícia. Não. Você faz os investimentos porque você criou o seu plano de ação. Porque você tem uma estratégia. E diante da sua estratégia, você tem que investir. Todo mundo tem que investir. Dinheiro, né? Se quer fazer... Oi? O investimento, o pessoal estava perguntando, teve uma dúvida exatamente sobre isso. Quando investir? Se eu não tenho dinheiro nem para pagar as contas, como é que eu posso ter dinheiro para investir? Sim. Isso é um mito? Como é que funciona isso? Explica pra gente. Eu falo assim, a gente começa a investir a partir do momento em que você já deu uma controlada e organizada nas finanças. A controlada é o seguinte, se você está endividado, se você está com pendências financeiras, se você está com dívidas caras, não é hora de investir. Essa é a hora de você começar a olhar assim, tá, peraí, qual dívida que eu vou liquidar primeiro? Como é que eu vou estruturar essas parcelas dentro do meu orçamento de uma forma que eu consiga ter dinheiro sobrando, que eu consiga ter encaixe tudo certinho aqui para tirar realmente a poeira das coisas todas e dizer assim, tá, agora eu organizei. Não se investe quando a gente tá com o orçamento descontrolado, tipo, eu tô gastando muito mais do que... Meu custo de vida é muito mais alto do que eu ganho. Ou então eu tenho dívidas caríssimas, por exemplo, eu não estou pagando cartão de crédito, eu não estou pagando minha parcela de crédito pessoal, eu estou no cheque especial. De jeito nenhum você vai investir. Porque esses juros, qualquer juros de dívida, hoje a gente está com uma taxa de juros no país de 2,25% ao ano, que é a taxa Selic. Ela dita muito do que acontece no nosso mercado financeiro. Então, assim, ela meio que também serve de referência para muita coisa.
Então, se você vai colocar um investimento conservador, você vai conseguir 2,25% ao ano. A gente nunca teve isso no Brasil. É uma taxa de juros muito baixa, que a gente é recorde, é histórica, a gente nunca viveu isso. Então, para você ter um investimento conservador, é isso que vai render. Então você tem que pensar assim, tá, eu tô com dívidas, eu tô pagando dívida por cartão de crédito, eu tenho um crédito pessoal, eu tenho até consignado que é bem acessível as taxas, ainda nenhum investimento vai cobrir esses juros. Então, o ideal é que você consiga olhar para suas dívidas e sanar a maior parte delas. E fazer, ó, energia, guardar dinheiro para um monte de coisa para ir lá negociar e acabar com as dívidas. Porque juros de dívidas tá te deixando cada vez mais pobre, tá tirando dinheiro de você. Ao contrário do investimento, que vem para fazer mais dinheiro, para te ajudar a crescer e ter abundância financeira, dívidas te suga, tá drenando o teu dinheiro, tá drenando a tua energia. Muita gente tá que trabalha, no final do mês assim, meu, eu só pago juros, eu só pago dívidas. Exatamente. Então você vai focar em dizer assim, eu vou liquidar com essas dívidas, eu vou atacar essas dívidas para que eu corte esses juros que estão sugando o meu dinheiro. Para que você chegue nesse momento de empatar e dizer assim, tá, agora eu quero mais dinheiro para eu investir. Agora eu posso investir, agora é a hora de investir. Exatamente. Então, o momento de investir é muito meu, da minha história financeira. E jamais, gente, o que me incomoda muito de ver no mercado é assim, ai, olha, a taxa Selic caiu, eu invisto. A taxa Selic subiu, eu invisto. A bolsa está em alta, eu invisto. A bolsa está em baixa, eu invisto. Gente, a pergunta não é essa. Você vai investir com estratégia dos teus objetivos, do teu planejamento financeiro. Você sim vai estar olhando o mercado, acompanhando o que está acontecendo, sim, mas isso não vai ditar as tuas decisões financeiras. As tuas decisões financeiras vêm por estratégia para realizar os teus objetivos. E os teus objetivos... Linda essa frase, linda essa frase. Anotaram aí, gente? Então, ó, primeiro organiza toda a parte financeira para depois fazer o investimento, porque aí você vai ganhar dinheiro a mais para realizar todos os seus sonhos. Olha que delícia. Vai ser maravilhoso. Maravilhoso, gente. E aí, então, assim, quando a gente vê esse negócio, agora, na crise, vale a pena investir? Você vai continuar com a sua estratégia. Talvez você tenha que mudar um pouquinho mais. Por exemplo, a taxa Selic caiu, a renda fixa está rendendo muito menos. A tua estratégia tem olha, eu quero juntar tanto, em tanto tempo, eu preciso de uma rentabilidade X. Você vai ter que balancear um pouco de acordo com o teu perfil de investidor e colocar um pouquinho mais para renda variável. Porque é onde a gente tem mais possibilidades de rentabilidade nesse momento. Mas você também só vai para renda variável se você já entendeu como é que funciona esse investimento. Também, por exemplo, não é porque a bolsa está indo super bem que você vai entrar, se você não sabe o que está fazendo. Tem muita gente que tem medo de investimento, né? Que acha que é uma coisa tal. Aí quando você dá muitas dicas lá no seu canal e tudo, e você simplifica, você deixa uma coisa parece tão fácil investir, que aí descomplica um pouco as coisas, porque parece que investimento é só para quem é rico ou para quem manja de números, não, e às vezes algumas coisas depende do tipo do perfil que você tem, né? Eu vi muito isso, o perfil que a gente tem, o que a gente quer ganhar, por exemplo, o retorno, se eu posso deixar mais tempo, se eu não posso. Isso. Então isso também tem que ser avaliado na hora do investimento, né? Exatamente. Então, tu viu que é sempre baseado em mim, pessoa? Tipo, eu tenho objetivos, eu tenho prazos, eu tenho o meu perfil. Então, é muito mais. Vamos dizer assim, ó, que 90%, eu diria até mais, 95% das minhas decisões de investimento é baseado nas minhas vontades. E não no que está acontecendo lá fora. Qual é o melhor investimento? Me perguntam muito assim, ó, Cá. Qual é o melhor investimento agora? Deve ser a pergunta básica. Qual é o que tá rendendo mais? Aí tu fica assim, caraca, mas a pessoa não tá entendendo nada. Ela não fez a lição básica, do sentido assim, qual é o teu objetivo? A minha resposta é assim, depende. Aí o povo fica assim, como assim depende? Não existe um único investimento que sirva para todo mundo que esteja muito bom de rentabilidade, entendeu? Então o que acontece é assim, qual é o único investimento que serve para todo mundo? Que é o Tesouro Selic, que é o investimento do Tesouro Nacional, que é do governo, que ele é o mais seguro do país, é o que serve para reserva de emergência. Mas, por exemplo, se tu vai dizer assim, mas eu quero deixar meu dinheiro lá 10 anos. Já não é o Tesouro Selic. Então, depende para que você quer, quanto tempo você pode deixar seu dinheiro, qual é o seu perfil de investidor. Tipo assim, nossa, eu não tenho problema nenhum com risco, sou jovem, não tem problema, vamos lá. Aí, é um tipo de estratégia. Para quem diz assim, nossa, não, eu tenho horror a risco, eu não quero nem pensar em possibilidade muito perfil. Tem uns que são arriscados mesmo e tem gente que
vai. Então é perfil mesmo. Eu tenho que escolher um investimento baseado no meu perfil. Eu vi que aqui, Completamente. falou investimentos, o chat começou a movimentar. Pô, O se a povo gente... quer saber de investimentos. Então vamos Mas é focar em importante, investimento. a gente só pode investir quando as contas estiverem todas acertadas, dívidas Com pagas. certeza. Olha aí, anota tudo. Se tiver tudo bonitinho, estiver sobrando ali um pouquinho, aí você vai ver qual investimento combina com o seu perfil, quais são os seus projetos, para você ver se pode deixar um pouquinho mais, um pouquinho menos, para ter esse retorno, né, Má? Senão o povo Exato. vai sair investindo aí tudo, não. Tem que ter toda essa organização básica, como diz a Má. Olha, eu vou ir falando algumas perguntas aqui pra gente aproveitar que o povo tá embalado. Tipo, a Régia perguntou se o Sofisa Direto é seguro. Gente, o Sofisa Direto, ele é um banco digital, ele é uma frente digital de um banco maior, que é o Banco Sofisa. O Banco Sofisa tem 35 anos de mercado. Então, não o Sofisa Direto é só a frente digital dele, né? Então, ele tem por trás um banco muito sólido, que é 35 anos. Eu invisto nele desde 2016. Então, assim, e os investimentos se for em renda fixa, tem FGC, eu super indico, ele é meu parceiro de trabalho, mas eu super indico porque eu escolhi um parceiro que eu já usava, entendeu? Então, eu gosto Isso pra é legal, caramba. né? A gente indicar o que a gente usa, né? Mas é Muito, a muito. experiência própria. É. Ele é muito acessível, ele é muito simples. Eu confesso que eu ainda sou meio reservada com investimentos. Eu ainda acho Sim. que eu preciso por meu perfil mesmo. Minha mãe tinha, eu não tenho mais meus pais vivos, minha mãe tinha uma poupança, tinha poupança conjunta. Aí depois, sabe aquelas coisas, era muito essa coisa. Depois que eu comecei a ir atrás de pesquisar, que é o legal. A Mari é uma referência muito grande para você saber as coisas, termologias, o que funciona, Sim. porque a gente às vezes não sabe. Então vai lá, procura no canal, tem vários vídeos e tal, dessas coisas de dicas mesmo que você não entende. Porque a gente não precisa saber de tudo, né? A gente vai procurar Sim. e fazer exatamente por causa disso. E a Má tem até um curso, né? Fala aí do seu curso pra gente, Má. Tenho sim. Eu tenho o curso que está no ar agora, que está disponível, é o de organização financeira, exatamente essa parte que a gente está conversando aqui, que é a base do negócio, é a estrutura para consolidar tudo isso. Por quê? Aí nesse curso você ajuda a gente a fazer essa estrutura toda. Tudo, que daí vem da parte, a gente estrutura sair das dívidas, organização mensal, tem a parte da mentalidade comportamental, que é uma coisa que, assim, gente, lidar com o dinheiro, todo mundo sabe como é. Olha, conta de mais e menos, todo mundo sabe fazer. Então, eu sei, se eu ganho 3 mil e gasto 4, eu sei que não tá fechando no final do mês. Não tá batendo. Não fecha. E qual é a solução? Ganhar mais ou cortar gastos. Então, assim, as regras são simples. A questão é que eu, pessoinha, com as minhas noias na minha cuca, eu vou aplicar isso de uma forma com as dificuldades, com as minhas crenças, com as minhas heranças, com as minhas referências. E isso é que complica a parte da gestão financeira. É muito mais isso do demorei que... pra fazer essa quebra, porque minha mãe era aquela coisa de guardar dinheiro na poupança ou guardar dinheiro debaixo do colchão. Exato! E aí, como é que tu faz? A principal referência que a gente tem é de casa. Tipo, como é que meus pais faziam? O que eu cresci vendo? Então, a gente traz muito isso. Então, eu também falo muito da mentalidade lá. Eu sempre amei pagar à vista, adorava. Não queria... Eu só tenho cartão de crédito por causa do Uber. Senão eu não ia ter nem cartão de crédito. Mas não tá nem juntando pontos? Não tá juntando pontos no cartão? Do cartão de crédito? Não, tá vendo? Ah, viu? Eu pago com crédito agora. Tá. Tá sim. Inclusive, falo isso no meu curso. Tem um módulo só para cartão de crédito, porque assim, as pessoas acham que é inimigo ou então não sabem lidar com ele. Na verdade, ele pode ser uma ferramenta incrível que te dá dinheiro, inclusive, que é o fato de juntar pontos, de fazer trocas de benefícios, usar o cartão como teu amigo de uma forma bem estruturada e ganhar dinheiro com ele. Então, o cartão de crédito não é só ruim, ele também é bom. Maravilhoso, maravilhoso, gente. Com certeza, ele é bom. Tem pessoas... Tem que saber usar. Exato. E momento. Tem pessoas que é o momento de se livrar dele. Mas é estruturar toda a base para depois ter essa relação e realmente fazer uso. Tem aluna sua falando que o curso é maravilhoso aqui, ó. Quem tá? A Samanta. A Samanta, linda, maravilhosa. Adorei. Ela tá falando que o curso é maravilhoso. Ah, perguntaram lindona. também se você dá mentoria. Sim, sim. Então, a gente tem o Sufoco Nunca Mais é esse de entrada, que é o nosso de organização para criar a base completamente. O próximo treinamento é esse de fazer dinheiro, que a gente fala mais de negócios, que é a parte onde a gente vai trabalhar muito mais assim, ó, colocar em prática coisas que vão fazer você ganhar dinheiro. É focado em aumentar.
a entrada financeira. E a mentoria, que é algo individual, personalizado. Algumas vezes eu abro algumas turmas pra gente fazer, daí é muito... Quando é mentoria individual, é aquela coisa assim, ó, focadíssimo no teu objetivo ali, num período que a gente tem para fazer o negócio acontecer. Eu vi algumas... Aqui fizeram uma pergunta assim, como é que a gente faz para investir se o marido gasta demais e fica pedindo dinheiro emprestado? Pois casou bem, hein? A gente falou de casamento, falou de dinheiro, aí veio essa pergunta aqui agora. Eu falei, maravilhoso! Olha, gente, o casamento é um negócio, é uma sociedade da vida. Então, assim, se já casou e agora tá com esse problema, vamos resolver. Sim. Porque o legal é assim, ó, conversou, perguntou o nome, assim, e aí, como é que você lida com o seu dinheiro? Que tipo de investimento você faz? Exato, você investe o seu dinheiro? Sabe essas coisas assim? A gente tem que perguntar. Porque como é que tu vai entrar num relacionamento? Não, sem saber se o cara tem investimento, se ele vai poder te dar um futuro melhor. Não, eita, não vá dependendo do futuro melhor do outro, mas ele tem que pelo menos arcar com as suas consequências. Porque assim, pior é você ter planos, ter organização financeira e aí ter um parceiro, uma parceira que tá te sugando. Exatamente. Eu tive um casamento que deu muito problema financeiro. Eu tive um casamento, aquela colecionadora de casamentos, né? Eu tive um casamento que... Já é diferente, não. Meu Deus do céu. Não, mas o meu primeiro casamento terminou. Um dos grandes problemas foi finanças. Isso, finanças acaba com vários casamentos, porque as pessoas não se conversam sobre os gastos, não compartilham, gastam demais. Então, isso causa o final de alguns casamentos. Então, isso. E eu queria constar aqui que desorganização da casa também. Exato. Mas, cara, então, na presta tua atenção. grana, né? Gente, tudo que a gente não olha e que é importante para nossa vida, uma hora ou outra vai dar merda. Então, assim, se você tá deixando a casa bagunçada, se você tá não olhando para as finanças, casamento, se você não tá olhando para sexualidade, se você não tá olhando para um monte de coisa. As pessoas entram numa casa, numa vida junto com outra pessoa e não conhecem e não conversam e não decidem lutar para resolver aquele problema. É óbvio que alguma hora vai dar errado. E finanças é assim, ó, marido tá gastando demais, marido tá pedindo dinheiro emprestado, você já sabe como que você se organiza, você já sabe o que você quer da sua vida financeira, que não é assim que funciona, senta e conversa quantas vezes forem necessárias. Tipo, olha, não é assim, a gente precisa ter planos juntos, a gente precisa unir forças, porque também eu vejo casamento como uma união de forças, né? Se é pra eu fazer as minhas coisas sozinha, então eu vou ficar sozinha, porque, né, ainda vai fazer sozinha e ainda tem que aguentar alguém que tá querendo te atrapalhar toda. Não, peraí, vamos unir forças para fazer o negócio acontecer? Vamos decidir que a gente quer fazer uma viagem, que a gente quer comprar uma casa, que a gente quer... Como que a gente faz isso? Como que cada um pode fazer a sua parte? Quanto que a gente pode economizar aqui? Vamos investir juntos? Então, é fazer disso um time, né? Então, assim, conversar, gente, é conversando. O assunto é chato para outra pessoa, mas vai ter que conversar. Isso daí faz parte da vida de vocês, principalmente quando um ganha consciência mais rápido do que o outro. Aí fica, assim, a sua responsabilidade é dizer assim, olha, como eu quero que isso funcione? Eu vou deixar que a outra pessoa continue fazendo essas coisas e tá interferindo nos planos que eu sei que é importante agora, nas decisões que eu preciso tomar? Eu preciso conversar. E eu preciso mostrar, ó, o que eu descobri. Olha aqui, eu sei, a gente gastava muito, eu também não sabia sobre isso, mas agora eu tenho estudado. Olha o que eu tenho descoberto, a gente pode fazer diferente, as coisas podem ser diferentes. E você vai mostrando. Juntos, né? Sem dúvida. Tem as brigas de casais que um às vezes ganha mais do que o outro. Como é que vão dividir as contas da casa? Como é que faz isso? Todo mundo tem que participar. Exatamente. Ó, lá atrás a Lavínia perguntou. Não, ela fez um comentário. Mas acho que não está compensando a Selic. Isso é um ponto que aí eu volto a falar de novo no sentido de eu não deixo os meus objetivos e algumas coisas que eu preciso estruturar na minha vida financeira ser levada pelo o que está acontecendo no universo. Selic, quando a gente vai fazer a reserva de emergência, a gente tem alguns investimentos que são fundamentais, que eles são só aqueles que me oferecem isso. Quando eu faço a reserva, eu preciso que o meu investimento tenha liquidez, alta liquidez. Isso significa que a velocidade que aquele investimento se transforma no meu dinheiro, então liquidez, quanto mais alta a liquidez, mais rápido eu consigo transformar aquele investimento em dinheiro na minha mão. Quando a gente tem uma reserva de emergência, quando a emergência chega, a gente precisa desesperadamente do dinheiro e que aquilo se resolva. Então eu preciso de alta liquidez. Eu preciso também que ele tenha uma segurança e estabilidade, né? Que tipo assim, eu vou precisar tirar do meu dinheiro ali e ele está perdendo, ele desvalorizou. Então, são características que eu preciso que o investimento tenha.
Tesouro Selic ou CDB de liquidez diária, que do Sofisa está rendendo bem mais, que é o que eu faço propaganda pra caramba, porque ele está oferecendo uma boa rentabilidade, são investimentos para reserva. Eles estão rendendo pouco? Estão rendendo muito pouco, porque a Selic está muito baixa e eles estão relacionados à Selic. Mas eu não posso colocar em outro lugar a minha reserva. Então não interessa, se a Selic tiver 1% ao ano, eu vou ter que deixar lá. Porque se eu inventar de colocar minha reserva num outro investimento só porque está rendendo mais, só que ele não me dá as características que eu preciso, tipo, ele não tem alta liquidez, quando acontecer um imprevisto, uma emergência, eu vou me ferrar. Porque eu vou ter que pegar aquele dinheiro, que nem assim, eu tenho um conhecido que ele colocou dinheiro na bolsa no começo do ano, dinheiro que ele ia precisar num curto período. No começo do ano, para quem não sabe, a bolsa tava batendo recordes. Então, assim, ela tava rendendo pra caramba, as pessoas estavam ganhando dinheiro fácil. Olha as aspas aqui. Então, quando as pessoas entram num tipo de investimento que elas não entendem e elas não sabem, não estão alinhando o objetivo com o comportamento do investimento, o risco é de perder. Mas a gente dilui muito o risco quando a gente tem conhecimento daquilo. Então, essa pessoa colocou dinheiro que ela precisava para a construção da casa dela. O que aconteceu? Veio a pandemia, que ninguém estava esperando, a bolsa despencou, foi de tipo muito bem para bem baixa, e ele teve que tirar o dinheiro. E aí ele perdeu o dinheiro. Então, assim, não dá pra gente trocar as coisas aí de lugar sem respeitar aquelas características que estão de acordo com o meu objetivo, entendeu? Ó, a Lavínia tá perguntando se você acha necessário anotar os gastos até aqueles bestas para ter controle. Não, eu acho isso um saco. Olha, eu vou falar pra vocês que, assim, se tem uma coisa na vida que eu acho que, assim, se eu tentei fazer, foi raras vezes, só quando eu precisei. Você só precisa fazer isso quando você tá numa merda muito feia financeiramente. Quando assim, você não tem a noção mínima do que tá acontecendo. Aí eu faço um desafio para os meus alunos e tudo mais. Pelo menos 2 semanas típicas da tua vida. Aí sim você vai fazer, tipo, um raio-x da sua vida financeira. Aí você vai anotar. Saindo. Porque às vezes tem gente que gasta esses pequenininhos e não sabe, né? Por isso Exato. você pede. Mas se aí for alguma coisa que está controlado, um raio-x. Você acha que não tem necessidade. O que eu faço? O meu controle, a minha orientação de controle financeiro, para quem não tá nesse desespero de não sei nem o que eu, quanto entra, quanto sai e onde foi, é você fazer, olha eu de novo com planejamento. Gente, para minha vida, você se preparar para as coisas. Então, assim, se eu tenho um orçamento ele restrito, eu tenho que ter muito controle dos meus gastos por enquanto, porque eu tô ganhando pouco, porque eu ainda tô em fase de fazer dinheiro, o que eu faço? Eu separo valores por categoria. Aí eu não preciso ficar gastando, por exemplo assim, olha, eu comprei esse lápis custou R$2, aí deixa eu anotar, R$2. Eu acho isso um saco. Porque tem um dia que tu vai estar assim numa correria louca, tu vai ter feito um monte de coisa, aí no outro dia tá numa correria. Tu não para pra anotar, tu não vai lembrar. E isso começa a ficar desgastante, tu começa a ficar frustrado. Porque, aí poxa, você não quer não mais consegui. organizar nada, nem Exato. os básicos que precisava das contas de casa, você quer mais saber. Exato, não é pra ser desse jeito. Então, assim, se tu diz assim, olha, eu vou separar R$10 por semana para artigos de escritório porque eu preciso. Que é, no caso, o lápis, né? Então, R$10. Planejamento, eu já sei que do meu orçamento saiu R$10, eu tenho R$10 naquela semana e dentro desses R$10 é que eu vou organizar essas categorias. Então, no final da semana, o máximo que eu vou fazer é assim, olha, eu gastei os R$10 para essa categoria? Gastei. Então tá, saiu os R$10 confirmado. Não, eu só gastei 8. Então eu vou lá tá, olha, foi 8, não foi os 10. Então eu tenho mais R$2 para a próxima semana. Eu compenso ou eu direciono isso para outra coisa? Então eu antecipo as coisas para eu poupar trabalho, tempo, gente. Pelo amor de Deus, é um saco a gente ficar perdendo tempo com essas picuinhazinhas assim, sabe? Então a gente... E falando em planejamento, Mal, o pessoal pergunta aqui, quanto porcentagem de cada para guardar para aposentadoria, para reserva de emergência? Você tem alguma coisa aí, alguma dica para dar pra gente? Quantidade pra gente separar, porcentagem? Olha, eu passo porcentagem para dar um norte, mas isso depois, cada um faz o seu, e eu ainda apoio que vocês façam muito mais. O mínimo que eu vou falar é esses aqui. 10% para aposentadoria, 10% para 3 coisinhas. Para os sonhos, caixinha dos sonhos, 10% da aposentadoria e 10% para reserva de emergência. Isso é o mínimo que você tem que encontrar dentro do seu orçamento. 30% do seu orçamento já está separadinho para essas coisas. Exato. Legal. Já é uma base boa aí, ó. Gasta só 60, você só pode se comprometer com 70, o resto já tá lá comprometido. Porque, na verdade, assim, ó, você já tá gastando muito mais do que isso, só que não percebeu. Por exemplo, você tá gastando com roupa, com saídas, com
Mas com só pra te avisar, viagem. nós estamos nos 10 minutos finais da live, tá? Menina, eu tinha Tô tanto rápido mais coisa demais. pra fazer, a gente vai ter que marcar outra, porque assim, eu fui no embalo, eu tenho umas dicas aqui que eu nem vou passar, mas a gente combina outra. Ah, vai ter que marcar outra. Vou ter que marcar outra, porque olha, o assunto é bom e a gente começa a falar que é uma Nossa, loucura. se eles deixassem a gente ficar umas 3 horas de live, tava bom. É que eles Mas tu viu que tem quebram a gente que gente. já tá liberando os Já, eu perfis ainda não sei. Vamos testar, vamos ver se vai indo. Tá? Não, eu acho que o nosso Aproveita não, esses 10 amiga. minutos, não. A gente é pobre, eles não deixam. A gente ainda não tá com essa moral. Mas, ai, peraí. Ah, tá. Quanto separar por mês? Então, você vai encontrar, a partir do momento, assim, você vai dizer assim, putz, mas 30%? Gente, se vocês soubessem que a minha indicação é 50% para você gastar com os seus gastos e 50% para você realizar as suas coisas, então, tipo, 50% é necessidades. Porque você tem uma baita segurança financeira quando você começa a viver com a metade do que você ganha. E aí que eu digo assim, ó, necessário é aquilo, olha, eu não posso ficar o mês que vem sem pagar. Então é necessário, encaixa em 50%. Só que claro que para muita gente agora não faz o menor sentido, porque não teve essa estrutura, não teve esse pensamento para se organizar. A gente não teve isso, principalmente na nossa geração, né? Eu não sei qual é a geração do público, mas agora o povo está recebendo mais informação de finanças, graças a Deus. Mas tudo isso é mudança de comportamento. Não vai ser da noite para o dia, não vai ser amanhã, não vai ser daqui 2 meses. Vai ser uma construção. Mas você precisa identificar que isso faz sentido para você, que é uma vantagem, que é um benefício você viver desse jeito, e aí você começa a construir. Você começa a cortar gastos, começa a fazer mais dinheiro, começa a investir. E aí você percebe que, tipo, daqui a um tempo isso não vai ser mais tão. Nossa, E que sério? dinheiro não é tabu, dinheiro é bom, De você jeito pode nenhum. ganhar. Pra você Deve. gastar bastante, viajar bastante. Isso é bom, isso eu adoro. Deve, pelo amor de Deus. Ó, o pessoal tá falando que agora na pandemia tem um pessoal mais comportadinho. É que agora que eu acho que na pandemia o pessoal começou a ver o que era prioridade em gastos, né? Sem Porque dúvida. às vezes tava gastando em excesso, deu essa quebra aí, o pessoal vê o que realmente precisa gastar e deu uma quebrada aí pro pessoal que tava gastando demais, né? Sim. Então eu acho que. É, Ó, o pessoal viu? tá adorando aqui, ó. O pessoal tá falando que a gente queria que a gente ficasse até 1h30, mas é que vai cair daqui a pouquinho. A gente tem 7 minutinhos. Bem que eu queria ficar, gente. Adoro, viu? Ó, o sono foi embora, eu já nem tô percebendo mais nada. E você tem mais dica aí pra dar pra gente? Olha só, peraí que eu tava falando. Ai, gente. A gente já falou, ó. A gente falou sobre a reserva, então, ó, 10 para reservas de emergência, 10 para os sonhos e 10 para que mais que a gente falou? Aposentadoria, reserva e sonhos. Aposentadoria. Aí, ó, 30% tem que reservar, pessoal. Dominar o dinheiro, não é? Tem que saber usar como motor, conseguimos aproveitar de forma. Legal. Assim, esse daí, fechando esse combo de várias dicas, eu já falei de tudo um pouco dos principais valores que eu prego Legal. no meu trabalho, de forma que você vai encontrar. Palavrinha-chave aí é planejamento. Se planejou, Sempre. não vai ter problema nenhum, né? Com certeza. Depois aí é a parte que eu começo a falar muito de fazer dinheiro, que é onde eu quero muito trabalhar com as pessoas no sentido de quebrar todos esses tabus, todos esses medos de vender, de negociar, de revender, de pedir aumento, de vender criar sua marca pessoal, de começar a trabalhar isso para criar valor, aumentar o seu valor hora, para a gente conseguir se posicionar mais no mercado e aumentar, ganhar dinheiro. Daí entraria aqui numas dicas que talvez a gente possa marcar outra hora para porque daí não vai dar tempo mesmo. Ó, estão perguntando aqui sobre bancos digitais. O que você acha? Eu amo bancos digitais, claro, entendendo que tem um limite. A gente viu bancos digitais falirem, a gente viu bancos digitais que não deram muito certo, mas assim, por exemplo, um que eu gosto muito é o Banco Inter. O Banco Inter é um banco bem estruturadinho, inclusive ele tem ações, ele tem capital aberto na bolsa, isso já mostra uma credibilidade e tudo mais. Ele é uma conta normal, de conta corrente, sem custo nenhum, com várias facilidades. Você pode investir na bolsa através dele, você pode outros investimentos. E outro que eu amo é o Banco Sofisa Direto, muito voltado para investimentos iniciais. Então, são 2 bancos que eu uso há muito tempo e para mim são um dos melhores, assim. Depois, os outros eu nunca curti muito, não, a filosofia de trabalho. Então, gente, ó, ainda tá aberta as vagas pro curso da Má. Então, se você viu que você não tem nada de planejamento, precisa estruturar, como é que é o nome do curso, Má? Sufoco Nunca Mais. Aí, ó. Sufoco Nunca Mais. É isso aí, ó.
A gente, ó, passou muito rápido, Mar. Ai, que Tô aqui, droga! ó, o pessoal aí tá perguntando. E o pessoal tem muita dúvida financeira, né? E Sim. são particularidades, então cada um tem a sua dúvida. Então, assim, ó, Exato. acompanha lá, Mar, no Isso. Instagram dela, no canal do YouTube. Esses dias eu estava assistindo o vídeo da marmita. Nossa, eu achei uma Ah, delícia. Lá, separação de marmita tal, porque depois que eu virei mãe, eu comecei a cozinhar, aí fazer olha. separação, que eu não cozinhava. Tem todas essas Ah, mudanças que acontecem Vici. na nossa vida. Que Então, ó, legal. sufoco nunca mais, isso mesmo, gente. Olha Então, só, assim, ó, a Kiciane fala. falou: comprei ações só para ver como é. Isso é uma dica que eu dou, gente. É, Além de estudar muito a teoria, é entrar em prática também e comprando coisinhas mínimas, assim, só para ver como é. Tá muito certo eu isso. morro de medo em investigações que eu não sei como funciona. Pois é, estudar a teoria e partir para ação vai te dar o combo perfeito para você saber como é, como funciona e como você se comporta nesse mercado. É fantástico, Kiciane, adorei. O pessoal perguntou quais foram os nomes dos bancos digitais. É o Inter e a O Inter Sofia. e o Sofisa direto. Legal. Não, tem. Essa live daria pra gente ficar aqui horas É conversando verdade. sobre finanças, porque tem as particularidades dos investimentos, tem como você Tem. fazer o planejamento, tem as dicas de coisas extras que você pode fazer para conseguir, né, dinheirinho, que o pessoal Tem, às vezes tem. acha que só um trabalho normal ou só a coisa dá dinheiro. Eu, por exemplo, várias vezes as minhas clientes elas ficam com medo de dar as coisas. Falam assim, você não precisa dar, você pode vender, a gente transforma suas Sim. roupas velhas em dinheiro. Não é mesmo, porque Não, e tem gente que não quer é nem apego, vender. né? Diz assim, nossa, não, mas que feio eu vender. Cara, feio por quê, gente? A gente Tem gente não, precisando comprar mais barato. Exato. E assim, a nossa parte de solidariedade é outro lado. A gente pode fazer também, mas estruturado. Olha, eu vou, sei lá, fazer um trabalho voluntário, eu vou fazer alguma outra coisa, mas tem coisas que eu não preciso ficar com medo de vender. É dinheiro, eu paguei, é algo valioso. Gente, e um detalhe, que também é se você falar, ficar dependendo de um emprego só. Gente, múltiplas fontes de renda. Outras coisas, eu tenho que ter mais de uma fonte de renda. Eu tenho que tentar estruturar dentro da minha área ou de canais diferentes formas de fazer dinheiro que me dêem uma autonomia e liberdade. Porque que nem agora, o povo que perdeu emprego, se alguém já tinha uma fonte de renda pela internet, já estava mais sossegado. Se alguém tinha mais de duas fontes de renda, já tipo perdeu uma, a outra dá uma força. Então as pessoas esperam perder uma fonte de renda para depois pensar como que elas vão se virar. Não é? A gente tá vendendo trufa no Planejamento. Dia dos Namorados. Vendeu Ai, trufa, olha lá. Vender trufa. perfeito, Ó, amo. o que o pessoal mais fez nessa quarentena foi comer. Então, quem começou a fazer comida boa... Minha sogra começou a fazer pizza, fez, além das máscaras, ela também fez donuts. Maravilhoso. Ela fez pão recheado. E aí saiu vendendo. Tinha Com trazer certeza. alguma coisa de renda. Então, o pessoal que começou a fazer comida se deu bem. Exato. Não, e máscara, gente, nossa, o povo ganhando muito, porque custa muito barato para fazer e dá para vender por um preço muito legal. Gente, não falta oportunidade de fazer dinheiro. É bobagem dizer assim, não, mas não tem como ganhar. Tem. A questão é, você quer mesmo fazer dinheiro, você vai encontrar oportunidades. Se você não quiser fazer dinheiro, você vai encontrar um monte de desculpa e as duas coisas estão certas. Mas uma você vai ganhar dinheiro, outra você vai ficar acomodado lamentando. Isso é verdade. Olha lá, o Instagram avisou que tem 1 minuto final para a live. Eu queria muito agradecer, mas foi um prazer. A gente vai fazer outras. Depois Ai, a que gente bom. combina. De repente a gente fica lá, faz no YouTube. Quando essa pandemia acabar, a gente faz um vídeo junto. Maravilhoso! Eu quero muito, 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 muito ter você novamente comigo. Obrigada, obrigada pelo convite. Adorei. Amei. A nossa conversa foi muito gostosa. Foi um bate-papo aqui entre amigas, com todo esse pessoal aqui assistindo a gente, conversando. Isso que é gostoso, né? É muito Eu bom. amei. Obrigada. Obrigada mesmo. Um beijo para todo Sucesso mundo. pra você. Vou continuar lá acompanhando as dicas financeiras. Obrigada para você Quem sabe eu também. não quebro alguns tabus financeiros. Por que eu favor, tenho, hein, né? Kalinka? Vamos investir, meu bem. Vamos lá, vamos enricar. Tem que quebrar vários tabus, ó, pessoal. Obrigada, gente. Se ficou alguma pergunta, vocês quiserem deixar lá depois no direct, eu mando pra Mar. Pode mandar. Acompanhem lá ela também. A gente não vai deixar vocês sem resposta. Pode Com perguntar pra gente certeza. depois